volta aqui pra gente comentar o que aconteceu agora, né, na Fazenda. O Dudu ali brigando com as meninas. E sério, eu vou ter que dar razão pras meninas. Eu vou ter que dar muita razão pras meninas. Porque assim, o Dudu foi praticamente um traíra com elas agora. Porque o Dudu tava já negociando que a Duda ou a Saori sobrassem no Resta 1 com a garantia de que elas vetariam a Rayane da prova do fazendeiro. O problema é que as meninas disseram que elas não vão fazer isso. Ao contrário, a Carol, a Duda, a Saori disseram, e com todas as letras, eles estão conversando aqui na porteira, elas disseram com todas as letras. Todas as letras. Eu prefiro a Rayane fazendeira de novo do que fazer aquilo que o Shaya quer. Então, se muitos de vocês, e eu também, estava esperando uma eliminação da Rayane na quinta-feira, devo avisá-los. Vamos ter Rayane fazendeira de novo. Pensem no lado positivo. Pelo menos a Rayane agora dessa vez vai apagar qualquer chance de tentar virar o jogo, porque querendo ou não, a soberba volta a subir nela, ela vai ganhar mais confiança e tal, a soberba volta a subir e aí Rayane cresce na soberba de novo e aí fica mais fácil eliminá-la na super roça dupla. O que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Hoje a Galisteu surpreendeu todo mundo com este aviso. Semana que vem vai rolar uma roça surpresa, o Super Paiol. Uma roça surpresa com 4 peões e eliminação dupla. Aí vocês vão me perguntar o que é o tal do Super Paiol. Eu realmente não sei. Acredito que seja alguma dinâmica, alguma coisa que o Carelli esteja planejando para usar o paiol. Provavelmente, tá? Eu acho. Vou dar aqui uma visão do que eu acho que vai ser o tal do Super Paiol. Eu tô achando que o Carelli vai repetir aquilo que ele fez na Fazenda 14. Quando teve a eliminação dupla que eliminou o Alex Galete e a Débora Albuquerque. Naquela eliminação, tá, o Carelli não tinha deixado claro pra gente que seria dupla. Naquela eliminação, o Carelli não tinha falado absolutamente nada pra gente que a gente veria 2 pessoas deixando o jogo. Só que o que foi que aconteceu depois, tá? O que foi que aconteceu? O Carelli colocou o poder do Lampião, o 5º banquinho. O 5º banquinho é o sinal de que a roça é dupla. A gente que já acompanha a Fazenda sabe muito bem disso. Então tem o 5º banquinho ali, temos o 5º banquinho, nós vamos ter uma roça dupla. O Carelli disse que era uma roça surpresa, né? Então roça surpresa, mas não pra gente, é pra eles lá dentro. A gente aqui dentro vai saber, e a Galisteu disse que amanhã ela vai dar os detalhes sobre isso. Mas pra gente não é surpresa, a gente sabe exatamente o que vai acontecer, a gente sabe exatamente, inclusive, o que esperar dessa roça surpresa aí. E aí o que eu acho que vai ser? Eu acho que vai ser igual ao que foi na Fazenda 14. Eles vão colocar o 5º banquinho, vão colocar ali 5 pessoas, as 5 pessoas, as 2 últimas, o 4º e o 5º banquinho, vão vetar outras pessoas de fazerem a prova do fazendeiro, e aí nós teremos uma eliminação com 4 pessoas, e dessas 4, 2 voltam e 2 são eliminadas. E aí a gente vai cair de 17 para 15 pessoas, a gente vai pro top 15. Eu falei pra vocês que havia chance de a gente ter uma roça dupla. Normalmente o Carelli faz isso no final, mas ele decidiu fazer isso agora no meio, né? Achei meio estranho o Carelli fazer isso no meio. Normalmente ele faz isso bem pro final de novembro, começo de dezembro, que é quando ali já tá se aproximando do fim do jogo e ele faz essas mexidas. Mas achei interessante ele fazer isso agora no meio, né? Porque ele acelera logo o top 15. Porque se é do jeito que eu tô calculando, e ontem na live eu falei isso pra vocês, tá? A gente tem 6 eliminações até o dia 11 de dezembro. Então, muito provavelmente, o que eu acho que o Carelli vai fazer, tá?
Esta quinta-feira sai mais uma pessoa, ficam 17 pessoas. Na próxima quinta-feira, dia 13 de novembro, saem 2 pessoas e aí fica 15 pessoas. No dia 20 sai mais uma pessoa, ficam 14 pessoas. No dia 27 sai mais uma pessoa, ficam 13. No dia 4 sai mais uma pessoa, fica 12. E no dia 11 sai mais uma pessoa e ficam ali 11, né? 11 pessoas. Não, vamos lá, eu acho que eu tô calculando errado aqui. Nós temos hoje 18 pessoas na casa. A gente vai eliminar ali. Ou nessa quinta-feira a gente vai eliminar mais uma pessoa, 17. Na outra semana, 2 pessoas. Tá? A casa vai ficar com 17, vamos eliminar mais 2 pessoas, 15. E aí a gente vai ter o dia 20, 27, 4 e 11. Então é bem provável que haja uma outra eliminação dupla aí, porque pelas minhas contas, no dia 11 de dezembro a gente vai ter 11 pessoas ainda. Acredito eu que o Carelli vai querer que o top 10 seja formado no dia 11. Acredito eu. Ou no dia 4 ou no dia 11, tá? Ou no dia 4 ou no dia 11 de dezembro. Por que eu tô falando isso? Porque na Fazenda 15, o top 10 foi formado na última semana. E aí a gente teve eliminação na sexta, a gente teve eliminação no sábado e a gente teve eliminação na segunda. 3 eliminações, uma atrás da outra. Aí o top 10 foi formado justamente na última semana. Na última. A gente teve a última prova do fazendeiro, a última eliminação normal. Aí na sexta-feira a gente teve uma formação da roça com uma eliminação dupla. No sábado nós tivemos mais uma outra formação da roça com eliminação dupla também. E na segunda-feira mais uma eliminação, mais uma formação da roça, dessa vez com o top 6. E aí, mais uma eliminação dupla. Naquela ocasião, eu lembro que o Tonzão eu esqueci o nome dela. É o Tonzão e a menina lá, eu esqueci o nome dela. A filha do Eduardo Nobre, do Dudu Nobre. Eu esqueci o nome dela. Mas foram os últimos a deixarem o jogo. E aí a gente teve a final. O WL... a Jaqueline, a Márcia Fu e o André. A gente teve essa configuração. Isso foi formado em 4 dias. Eu estou achando que o Carelli vai fazer isso também agora. Eu estou achando que o Carelli vai fazer do mesmo jeito agora. Por isso ele vai fazer uma eliminação agora no meio, para lá na frente não fazer eliminações duplas uma atrás da outra. Acho que vai ser isso, tá? Tô explicando o que pode ser o Super Paiol. Acredito que vai ser isso. Mas não acredito que essa roça surpresa vá ser uma roça fora do calendário normal. Tô avisando para vocês que eu não acredito que vai ser fora desse calendário normal, porque a gente que já está acostumado com a Fazenda, a gente sabe mais ou menos para onde a coisa vai. Então não acho que o Carelli vai fugir do calendário normal. Só que para eles lá dentro, que estão há semanas falando, essa semana vai ser roça dupla, essa semana vai ser roça dupla, pode ser, né, que para eles sim, isso seja uma grande surpresa. Agora para a gente aqui fora provavelmente não vai ser, né, porque a gente já vai saber. Agora, por falar em roça dupla, o que está causando a confusão que eu vou narrar para vocês agora? Justamente a roça dupla. A Saori e a Duda estão com medo de enfrentar a Ioná e a Rayane na roça. Elas estão achando que as duas são muito fortes e que elas seriam eliminadas por Rayane e por Ioná. E aí elas estão discordando completamente das estratégias de Dudu e Shaya. Inclusive, as meninas disseram que o Dudu estava sendo manipulado pelo Shaya.
Interessante isso, né? Interessante, gente do céu. Elas estão ali elas estão com muita raiva do que o Dudu planeja fazer. Sério mesmo, elas estão com muita raiva. Então vamos falar como é que foram essas movimentações. Porque assim, e eu vou deixar claro, se não existe traição no jogo, no reality show, então o Dudu não pode reclamar quando ele cair na roça. E ele não pode reclamar que as meninas deixem ele sobrar na roça. Tá? Ele não pode reclamar disso. Inclusive, acho que ele nem deveria ficar se articulando para se salvar. Se é para ir para a roça, vai para a roça e deixa a coisa rolar. Vamos lá, vamos explicar melhor isso para vocês. O Dudu e a Tamires hoje estavam lá na despensa. E aí o Dudu ali tava falando pra Tamires, ensaiando com a Tamires qual deve ser o discurso que ela deve usar para justificar o voto dela na Ioná durante a formação da roça. E aí ele entregou para ela um roteiro pronto. E o Dudu fala assim: olha, Tamires, você deve abrir falando da Ioná, que você deve dizer ali que você agradece ao fazendeiro Toninho pela indicação da Rayane, só que o voto que ela queria dar, que era na Rayane, agora vai para uma traíra, para uma que condenou tudo o que as outras pessoas fizeram e agora está andando ao lado do povo que fez campanha para ela sair. E aí a Tamires não só concordou, como ela disse que ela ia fazer uma declaração de lealdade ao Dudu para criticar a Duda e a Saori. Ela disse que vai falar ali: a única pessoa que eu confio aqui, mais uma vez, é você, Dudu. Eu falo, respondo, afirmo e reafirmo isso, disse a Tamires. Olha... E não fica por aí não, tá? Porque a Tamires ficou bem pé da vida com as meninas depois. Porque, obviamente, gente, as meninas não querem sobrar no Resta 1. Quem vai querer sobrar no Resta 1? Ninguém quer sobrar nesse Resta 1. E aí o Chaya foi chamar o Dudu para conversar. Ele foi na academia e aí ele teve essa conversa com o Dudu. Ele deixou bastante claro ali, tá? Que se o grupo dele não votasse junto com eles, as meninas iam cair diretamente na roça. O Chaya disse ali que a Carol e a Saori estavam boicotando ativamente o plano de votar na Ioná. E aí o Chaya avisa que se o grupo lá, o grupo das meninas, junto com o Dudu, não fechar os votos na Ioná, a Liga da Justiça, junto ali com o Matheus e o Wallace, já decidiu que vão votar em massa no grupo do Dudu. E, inclusive, o Chaya não chegou a falar o nome de quem ia para a roça, mas, basicamente, ele disse ali: eu lavo as minhas mãos, porque os outros grupos todos querem votar no seu grupo. O Matheus me chamou e me falou isso. E aí o Dudu falou assim: não, eu vou votar na Ioná, eu quero votar na Ioná. O problema é que as meninas não querem votar na Ioná. O problema é que as meninas estão querendo votar no Chaya. E elas estão falando isso agora aqui, no momento que elas estão aqui na porteira, conversando lá com a Carol, que está lá na baia e tal. Elas estão deixando claro ali que, especialmente a Saori e a Duda, que elas não querem fazer o que o Chaya está dizendo para elas fazerem. As duas estão acreditando que a roça é dupla. E que porque a roça é dupla, elas precisam de alguma forma escapar dessa roça. Só que o Dudu disse ali que ele votava na Ioná, que não tinha como escapar, que era a Ioná que ele ia votar mesmo. E aí em outro momento, tá? A Michelle foi malhar, o Chaya também estava malhando. Foi depois, né, que o Chaya contou pro Dudu que ele ia lavar as mãos. O Dudu e a Michelle conversaram ali, analisando o comportamento dos adversários. Inclusive, eles focaram na Ioná. O Dudu aponta que a Ioná está isolada, que a Ioná não come com o grupo há 2 dias e que ele interpreta isso como um sinal de arrependimento e solidão. Ele disse ali que a Ioná está arrependida amargamente de ter traído o grupo aonde ela estava, o grupo que tinha estendido a mão para ela. Depois ele disse ali que ela está perdida, que o Will era mais próximo dela e que saiu e que agora ela estava sozinha.
Não me parece que a Ioná esteja preocupada com isso, ao contrário. Me parece ali que a Ioná estava bem disposta mesmo a fazer esse jogo com a Rayane e com o Valério. Me parece que ela tá bem disposta. E aí o Dudu disse ali, o Dudu viu, né, que a Rayane está no limite dela e que a Rayane teme ser expulsa pelas provocações. Disse aí o Dudu, a Rayane deixou claro que não quer confusão, mas que se provocarem ela, ela vai pra cima e ela pode terminar expulsa do programa. Aí ele disse ali que nem Rayane nem Ioná querem se enfrentar na roça. Aí depois a Michelle contou que ela percebeu que o Fabiano saiu do sofá e que agora o Fabiano foi dormir na casinha da árvore. E para tentar mostrar ali que ele estava fazendo alguma coisa. Seja lá como for, o Fabiano estava conversando com a Carol e aí ele disse que quer ver o tombo do Dudu. Ele disse que o Dudu tá queimadaço aqui fora e que vai ser muito fácil botar o Dudu na roça e eliminá-lo. E aí, o Fabiano criticou duramente o Matheus, disse que o Matheus ficou pulando de grupo. E aí ele falou que criou um ranço pelo Matheus e que a cada semana o ranço dele tá mudando de lado. E aí ele também disse que o Lampião, infelizmente, não vai ser usado para colocar o Wallace e a Ioná frente a frente. Ele disse que seria lindo ver o Wallace e a Ioná disputando ali uma roça, os dois se enfrentando na mesma roça. Só que isto não vai acontecer, ou pelo menos as chances disso acontecer são bem pequenas. Já já eu te explico o porquê. Aí depois ele começou a falar ali que ele prefere nesse momento, ver o Dudu e a Ioná na roça também. Porque para ele, o Dudu está queimado aqui fora. Ele disse ali, eu quero muito ver o termômetro do Dudu. Como é que o Dudu está lá fora? Eu gosto dele, mas ele é queimadinho lá fora. Tem umas histórias dele na outra emissora, querendo dizer que isso pode ser prejudicial para ele. E aí, o Fabiano disse ali para Carol que na visão dele, a Tamires já está na final, junto com a Carol. Ele disse que a Carol e a Tamires são finalistas desde já. Seja lá como for, eu não acho que ainda tá tão certo assim. Pode ser que dê ruim, viu? Pode ser que dê bastante ruim. Enquanto isso, lá na casinha da árvore, a Saori conversava com Creu e estava muito indignada. Ela disse ali que a negociação com o Wallace para mudar o poder tinha falhado, como a gente já tinha contado para vocês no outro vídeo, e que porque essa negociação falhou, o Wallace estaria obcecado em colocá-la na roça junto com a Duda. E aí ela disse ali que isso já passou do limite do jogo e virou obsessão, que ele tá doido para ver elas ali de uma certa forma caindo numa roça e se dando mal. E aí depois que a Saori saiu ali, aí o Dudu entrou, o Shaya entrou e aí eles fizeram uma reunião. Primeiramente o Toninho, o Shaya e o Matheus que estavam planejando ali uma aliança. O Toninho pergunta para o Matheus qual é o plano do Wallace. E aí o Matheus confirma a informação da Saori, que muito provavelmente o Wallace vai usar o poder contra o grupo das meninas, ou contra a Saori ou contra a Duda, que ele vai botar uma das duas na roça se ele tiver esse poder. Aí o Shaya desenha uma nova estratégia, abandonando o plano original deles de votar na Ioná. Aí o Shaya articulou um plano complexo. Ele sugere, se o Wallace for usar o poder da chama para colocar a Duda na roça, o grupo deles ali, o Toninho, o Creu, deve se unir a Matheus e a Maria no Resta 1 para salvar a liga e deixar alguém do grupo das meninas sobrar, como o Dudu, a Carol ou a Saori. Aí eles disseram ali que o Toninho não gostou dessa atitude. Primeiramente, o Toninho disse ali que ele estava reconsiderando a indicação da Rayane após essa conversa.
Só que aí o Shaya disse que para essa traição funcionar, eles precisariam contar para o Dudu que isso ia acontecer. O plano seria proteger o Dudu, porém sacrificar as aliadas deles, a Carol, Saori e a Duda. E provavelmente a Tamires também, né? Muito provavelmente elas cair no brioco da Tamires. Aí o Shaya disse que eles tinham que chamar o Dudu, sentar com o Dudu e dizer: olha, a gente tem um combinado de te proteger. E nunca falou elas, que nós vamos proteger as meninas. A gente precisa fazer isso agora. E aí ele disse ali: provavelmente o Dudu vai dizer: façam o que vocês quiserem. E aí o Matheus disse ali: olha, então se for isso, já tá certo. Nós temos 6 votos em algumas dessas pessoas. Ele quis dizer ali, o Matheus, pro Shaya, que já temos ali os votos dele, da Maria, do Wallace, da Rayane, do Valério e da Ioná, na Duda, na Saori e tal. Qual é o plano? O plano que o Wallace tem. Ele vai usar o poder para colocar uma das meninas na roça. Depois, o grupão ali se reuniria e votaria numa dessas meninas. O Matheus conseguiria 6 votos, por exemplo. Se o Wallace colocar a Duda, 6 votos iriam na Saori. A ideia é colocar as duas na roça, de uma certa forma. E aí o Matheus disse que já tem 6 votos certos ali. E o Shaya disse que eles vão proteger o Dudu e que as meninas podem sobrar no Resta 1, caso o poder não seja exatamente assim. Seja lá como for, lá perto ali da casinha da árvore, perto ali do ofurô, a Ioná estava conversando com o Valério, a Rayane e a Maria para fecharem a estratégia de votação do grupo deles. A Ioná revela que o Dudu tentou sondá-la sobre o seu voto. Inclusive, isso apareceu na edição, tá? O Dudu estava com a Tamires lá na despensa. Eles estavam comendo, ela estava comendo uma coisa de peixe lá. E aí a Ioná até mentiu, né? Porque fica feio, Ioná, você mentir do jeito que você mentiu. A Ioná disse que o Dudu colocou a perna na frente para ela não passar, para ela tropeçar. Isso não é verdade, que o Dudu não colocou a perna dele para ela não entrar. Ela não entrou na despensa porque ela não quis. É diferente. Mas sim, quando a Ioná foi na despensa para pegar o tal do peixe, o Dudu perguntou para ela: quem você vai votar? E aí a Ioná não respondeu à pergunta do Dudu. Ela deixou o Dudu falando sozinho. Então foi por isso que ela disse ali que não ia dar essa resposta para ele. E aí ela define ali: esse não é o momento de buscar protagonismo para ninguém. É o momento de derrubar alguém. E aí eles escolheram qual vai ser o alvo de votos: a Duda. E aí a justificativa da Ioná que ela deu, que a Duda provocou de forma sorrateira a Martina, querendo dizer que a Duda é responsável pela expulsão da Martina, que a Duda mexe nas coisas dos outros e que o pessoal do Matheus também vai votar nela e eles teriam votos suficientes, então, para colocar a Duda na roça. Aí o Valério, que ninguém entende porra nenhuma do que ele fala, disse que era para colocar o Dudu na roça. Só que a Ioná negou e disse ali: nesse momento não vamos votar no Dudu, porque nós não podemos dar o papel de vítima para ele, disse a Ioná. Ela disse ali: não pode ir no Dudu e muito menos quem é que tá na baia agora. A Duda não sabe argumentar, não tem enredo e mexe com os outros e dá para trás, disse Ioná. A Duda é mais fácil da gente macetar agora. E aí eles deixaram claro ali, tá? O Valério começou a incitar uma série de ataques pra Duda. O Valério disse ali: ai, como eu fui tão visionária. Ai, ela é dissimulada, ratazana, perigosa, sonsa. Sabe aquele jeito dele? Então, o Valério disse aí. Aí a Maria disse que a Duda se esconde atrás dos outros, que a Duda começa, que a Duda é covarde, que a Duda não assume nada do que ela faz. Aí o Valério disse que ela era um demônio. Só faltou dizer que ela era vagabunda. Porque o Valério tava também, né, muita raiva dela, só faltou dizer que ela era vagabunda. E aí a Ioná disse que a Duda
que ela vai jogar que a Duda armou a polêmica do selinho para prejudicar o Wallace. Aí a Maria disse ali que a Duda queria ou não queria o tal do beijo? Que ela tava com o Matheus e depois xingou o Matheus para todo mundo. E que então era verdade o que o Wallace falou. Gente, eu tô vendo assim, eles vão se lascar mas tão fácil. Assim que já dá até pra gente dizer que essa roça vai ser uma daquelas roças mais simples da gente ver ali. Os VARs aparecendo ali pra gente ver quem é que tá mentindo, quem é que tá errado. Uma pena que eles lá dentro não vão ver isso. Agora, isso também vai afastar de vez o enredo de vitimismo que a Ioná e a Rayane estão querendo puxar pro lado delas. Porque também não vai colar, né? Especialmente esse de falar mal da Duda, sendo que a Duda também é vítima dessas situações que a Ioná está plantando ali. E a Ioná sabe que a Duda é vítima dessas situações. Porém, para ela, é conveniente nesse momento ir para cima da Duda. É muito conveniente. Essa situação específica do selinho, a Ioná sequer pode falar, porque foi justamente no dia que ela ficou trancada dentro da sede, enquanto todo mundo estava na festa. Então a Ioná nem sequer pode falar dessa situação, porque ela não sabe exatamente o que aconteceu. Ela não viu, ela não estava lá fora. É a palavra da Duda contra a palavra do Wallace. Lembrando que ontem o Wallace confessou pro Matheus que foi ele quem pediu esse beijo pra Duda. E o Matheus, no Banana, não fez nada. Então lembrando que isso aí vai dar muito ruim se eles usarem isso contra a Duda. E aí, se a Rayane realmente estiver na roça sem possibilidade de voltar fazendeira, vou te contar. Aí eles vão descontar na Rayane, aí a Rayane é eliminada. Mas já já eu chego lá, já eu chego nessa parte. Aí depois disso, em outra cena ali, o Dudu foi conversar com o Toninho, com o Creu, com o Chaya e até o Mesquita e definiram ali quais seriam os últimos passos dessa votação. O Chaya alertou o Dudu sobre essa coisa da traição. Ele avisou que a Carol está inflamando a Saori e a Duda para que elas não votem na Ioná. E aí o Chaya disse ali pro Dudu, olha, fica de olho na Saori e na Duda, porque a Carol tá inflamando as duas. Acha que a Carol não vota na Ioná? Eu acho até que ela vota, mas ela tá com medo porque ela queria que o Toninho mandasse a Ioná direto pelo fazendeiro, disse aí o Chaya. E aí o Toninho disse ali que a decisão dele não vai mudar. É indicação direta. A Rayane vai direto para a roça. Ele disse que vai cumprir a promessa que ele fez ao público, que o Brasil está esperando isso dele e que ele não ia trair o Brasil. Então ele ia mandar a Rayane. Já deixou claro para o Dudu que não há chance de mudar e já deixou claro para o Chay a mesma coisa. Não há chance de mudar. E aí eles definiram que era crucial ter um aliado deles entre os 3 últimos do Resta 1 para vetar a Rayane da prova do fazendeiro. E aí o escolhido seria o Chaya. O Chaya ia decidir isso. Só que aí o Toninho disse assim que não adiantava empurrar o Mesquita, porque o Mesquita teria que dar a vida dele para ganhar o chapéu de fazendeiro e que o certo a fazer isso seria justamente o Chaya. E aí o Mesquita interrompeu essa negociação toda e aí o próprio Mesquita disse ali que ele até iria lá, que ele até se disporia a ir direto para a roça, se restando no Resta 1. Ele disse ali que a tentativa de acordo da Carol com o Wallace falhou e que ele tem certeza que o Wallace e o Matheus fecharam o pacto. Então, na visão dele ali, seria interessante, tá? Seria interessante que alguém deles realmente fosse para tentar dar uma protegida nas meninas. E aí o Mesquita também disse ali que o Wallace está obcecado nas meninas, que o Wallace se recusa a atacar a Ioná, que é a sua rival direta, e prefere atacar a Duda e a Saori por birrinha e ego.
E aí o Mesquita disse que o Wallace fica falando da intimidade da Saori na cara dela. Imagina as mulheres aqui fora. O que as mulheres não estão pensando disso? E aí, quando eles ouviram essa palavra do Mesquita sobre o tal do acordo do Wallace com o Matheus, o Toninho disse que o Matheus era um traíra. E aí, no meio disso, tá? No meio disso, eles combinaram que o Shaya seria o homem ideal para sobrar. E que o Shaya provavelmente iria para a roça. O Creu e o Toninho se negaram a também trair o Dudu. Eles disseram que não querem fazer isso e que eles não vão seguir essas combinações. Eles deixaram claro que não vão fazer o que as pessoas estão esperando que eles façam. Enquanto isso, tá lá na academia, na academia não, enquanto isso, o Wallace e o Matheus estavam fazendo uma análise sobre o jogo do Dudu. E aí, uma coisa o Wallace falou, o Dudu não vai hesitar em sacrificar uma das aliadas para sobreviver da roça. O Wallace disse, o Dudu vai tirar todas essas meninas e se brincar, o povo lá fora vai aplaudir o que ele está fazendo. É sobrevivência aqui dentro e quem perde é quem está cego e não está vendo o que está acontecendo, disse aí o Wallace. E aí o Matheus chegou até e depois no meio disso perguntou ali, porque o Shaya se aproximou deles, e ele perguntou ali para o Shaya, a Maria tem chances de ir para uma roça? E aí o Shaya disse que ela não vai, que o Shaya já tinha falado com o Toninho e que a Maria estava de boa nessa roça, que não ia cair na roça e que não tinha condições para isso. Aí o Matheus, então, resumiu qual vai ser o cenário lá para eles. O cenário vai ser o seguinte, né? Nessa conversa que eles estavam tendo aí. O fazendeiro indica a Rayane e o restante da casa vai se unir em torno de um nome. E muito provavelmente, tá? Este nome será o nome de Duda ou Saori, dependendo das configurações. Mas provavelmente a Ioná não vai. Eu tô afirmando para vocês que provavelmente a Ioná não vai. Já vou chegar nessa parte aí. Aí em outro momento, o Toninho e o Creu estavam conversando ali. E aí o Toninho estava meio frustrado. Ele disse ali que essa estratégia pode falhar. E que ele estava começando a enxergar essa possibilidade. Ele disse ali que isso vai falhar porque ele tentou unir todos os pretos da casa numa só aliança, só que ninguém entendeu isso. E aí ele disse que nunca mais ele vai falar, mas ele disse ali, nunca mais eu vou falar que a pretaiada devia se unir e fazer barulho lá fora. Ele disse ali que o povo ouviu quando ele chamou todos os pretos da casa para conversarem e agora estão querendo votar uns nos outros, então que ele nunca mais faria isso. Aí o Creu disse ali que a Ioná provavelmente, se cair na roça, vai puxá-lo. E aí o Toninho disse ali que o Creu, indo disputar uma roça contra a Ioná, provavelmente ele ia conseguir eliminar a Ioná. Não acho que vai ser que vai conseguir, tá? Eu não acho que isso vai ser possível. E aí, o Toninho disse ali que o verdadeiro motivo da tensão que eles estão tendo antes dessa roça é porque o Shaya propôs trair o Dudu. E o Toninho não quer isso. Disse o Toninho, o Shaya tá bolado na cama porque ele viu e que queria trair o Dudu e eu não aceitei. Ele quis trair o Dudu. Disse o Toninho. Aí pouco depois o próprio Shaya se aproximou deles e aí eles começaram a tramar o plano que é para cair alguém para vetar a Rayane. Só que aí o bonitão, né, Shaya? Querendo ou não, né? O Shaya também dá para dizer que ele é uma pessoa feia, ele é realmente um cara bonito. Mas assim, bonitão, deixa eu dizer para você, na semana passada você tinha se proposto a sobrar na roça para vetar o Will. Você tinha proposto isso. Agora que vocês ali querem, porque querem vetar a Rayane da prova do fazendeiro, por que você então, bonitão, Shaya, por que você então não sobra e veta a Rayane?
porque do jeito que a coisa tá, a Rayane vai pra roça sim, e ela vai fazer a prova do fazendeiro, e a gente sabe que ela é boa de prova, ela vai voltar fazendeira. E aí vai dar ruim pra vocês, porque vocês armaram tudo, e vocês, no final das contas, ficaram com medo de vocês repetirem a mesma estratégia que vocês fizeram na semana passada. Vocês não têm tanta segurança que o público não assim tá com o ranço da Rayane? Então por que ter medo de vocês irem lá vetarem a Rayane da prova do fazendeiro? Veta a Rayane da prova do fazendeiro, sobra, Shaya, sobra. E aí o Shaya se recusou a se sacrificar. Ele disse ali que ele não sabe se essa seria a única configuração que daria certo. Que na visão do Shaya, eles tinham que tentar e tentar de novo toda semana. E aí ele disse ali que o embate da Rayane não é com ele, mas o embate dela é com a Saori, o embate dela é com outras pessoas, e que ele não teria motivos reais para vetar a Rayane da prova do fazendeiro. Né, bonitão? É, bonitão, né? Quando é no teu, né, tu não quer que sobre. Quando é no teu brioco, assim, tu não quer, mas tu quer nos outros, né? Isso aí é muito ruim pra você, cara. É muito ruim. Eu estou avisando que isto vai dar ruim. Aí, no meio disso ali, o Wallace estava lá conversando com o Matheus. Eles foram conversar na academia. E aí, nessa conversa que eles estavam tendo na academia, o Wallace revelou ali o plano que ele tem ali pro Lampião. Ele disse ali que ele está pensando em dar um desses poderes para Ioná. Disse o Wallace: eu vou fazer uma doideira dependendo desse poder. Se for um poder que a gente não precise e que seja interessante na mão de alguém, eu vou dar para a Ioná. E aí, ele traçou uma estratégia com o Matheus. A estratégia com o Matheus é essa. O Wallace disse que o Matheus precisava plantar na cabeça da Ioná a ideia de que a Saori e a Duda estão morrendo de medo de ir para a roça com ela. E que o objetivo final é: já que a Ioná vai ser a mais votada, a Ioná vai, e aí a Ioná puxa a Saori e a gente faz sobrar a Duda. É basicamente isso que o Wallace propôs. Tá? É basicamente isso. Agora, isso vai funcionar, gente? Eu não sei, tá? Não sei se vai dar certo, mas o que o Wallace e o Matheus propuseram ali é um contra-ataque. E contra-ataques acontecem porque você está tendo um ataque. Então eles detectaram isso e podem fazer essa jogada estratégica para tentar colocar na roça 3 pessoas do grupinho que eles querem colocar. Vamos ver se isso vai dar certo, porque eu tô achando que essa roça vai ser muito caótica. Aí no meio disso, tá? No meio de tudo isso, lá foi o Creu conversar com eles. Isso não tá numa sequência, gente, certa das imagens, tá? Porque realmente teve um momento ali que eu fui buscar as informações uma aqui e ali, porque vocês sabem, o Play Plus tá ruim. Mas eu tô colocando a informação como aconteceu. Depois do Shaya dizer ali que, de uma certa forma, ele não quer sobrar na roça, aí ele propôs que eles enganassem o Matheus, porque afinal de contas o Matheus tinha falado uma coisa, ia fazer outra, e eles detectaram que o Matheus ia traí-los. E aí eles disseram ali: uma operação de desinformação. O Creu mentiu para o Matheus, dizendo que o Toninho está pensando em indicá-lo, ou provavelmente indicar a Maria, por causa da proposta de traição feita pelo Shaya. E aí o Creu começou ali a falar que o Toninho estava pensando em colocar o Matheus ou a Maria na roça, e que o Shaya propôs um negócio de traição. Olha, e o Creu falou: o Shaya tá querendo trair vocês, cuidado. E aí o Matheus realmente ficou alarmado com essa informação que o Creu deu para ele, que aí ele perguntou mesmo, ele foi tirar satisfação com o Shaya. O Creu deu toda essa informação aí pro Matheus, e o Matheus foi atrás.
o Matheus confrontou o Shaya, disse que o Creu tinha passado essa informação para eles e que o Creu disse que o Toninho estava puto com a suposta traição que o Matheus teria feito ao plano deles. E aí o Matheus disse assim, parece que a gente falou da jogada dele e o Toninho tá levando essa jogada como uma traição. Aí o Shaya foi pego de surpresa, tentou gerenciar essa crise toda, negou essa história, tentou corrigir ali dizendo que a trairagem que ele discutiu com o Toninho era contra o Dudu, não era contra o Matheus. Só que o Matheus não acreditou nisso. O Matheus ficou confuso, o Shaya tentou se esquivar disso ali. Aí ele começou a culpar a Carol, disse que a Carol estava atrapalhando os rumos da votação da casa, que ele estava vendo as meninas conversando com a Carol e que ele não sabia o que ia sair disso, porque a Carol não queria votar na Ioná, porque a Carol tá com medo da Ioná puxar ela da baia e tal. E aí, no meio disso, a gente já viu o quanto isso vai dar bastante ruim, né? E aí, no meio dessa conversa, tá? Nessa conversa, o Matheus disse que ele estava muito desconfiado. O Matheus, de uma certa forma, pressionou o Shaya sobre a união de jogo que eles estão fazendo ali com o grupo total. Só que o Shaya se esquivou e ele culpou basicamente a Carol. Ele disse que estava dando tudo complicado por causa da instabilidade da Carol, da conversa ali com a Carol. Aí o Shaya disse ele não sabe porque as meninas estão conversando com a Carol, ele não sabe o que a Carol estava falando. E aí teve uma cena lá na academia, tá? Lá na academia, que o Matheus disse ali que ele ficou desconfiado com o que o Shaya tinha falado. E aí ele deixou claro que a Duda para ele não... ele disse que foi uma coisa bem assim, que é irrelevante, que ele enfrentaria a Duda na roça, mas que se ele tiver que enfrentar alguém na roça, ele quer enfrentar o Shaya. Que ele prefere ir para a roça 1000 vezes com o Shaya e o Mesquita, porque aí é termômetro, embate e porradaria entre eles. Aí o Wallace, no meio dessa conversa, né, ele falou ali que muito provavelmente, a Michelle teria sido eliminada na semana passada. Só que como ela tinha escapado como fazendeira, agora ele queria dar uma forma de testar e saber como é que tá o termômetro dela. Só que aí o Matheus começou a mudar a conversa para os alvos dele. E aí o Wallace questiona se os embates mais fortes do Matheus seriam contra a Duda ou contra a Saori. E aí o Matheus disse que o alvo mais forte dele entre essas duas era com a Saori, não era com a Duda. Depois ele disse que a Duda tinha usado ele e que a Duda tinha sido falsa com ele em vários sentidos, que a Duda usou ele para fazer jogo, fazer o que ela queria com ele, para chamar a atenção dos outros homens da casa para ela. Ele falou isso, tá? O Matheus falou isso pro Wallace, sendo que o Matheus falou na casinha da árvore que ele estava usando a Duda. O Matheus falou isso. E assim, Matheus, deixa eu dizer uma coisa pra você, né? Se você for pra uma roça contra a Duda ou a Saori, você não volta. Já tô deixando aqui avisado também. Você não volta. Porque você sabe que você está mentindo nessa história toda. Eu sei que você precisa convencer as pessoas do que você está fazendo. Agora, cuidado, porque você não tem que convencer as pessoas daí de dentro da sede. Você tem que convencer as pessoas aqui de fora. E olha, aqui de fora a gente já viu muito bem que você fez um vídeo lá na casinha da árvore afirmando que você ia usar a Duda. Então, já tô avisando, vai dar ruim. Tô avisando, tá? Esse jogo ali vai dar ruim, mas muito ruim mesmo, tá? Muito ruim. Aí, antes de toda a confusão que aconteceu agora à noite, a Saori e a Kati foram tentar conversar com o Shaya sobre essa estratégia. A Saori insistiu
que indicar a Rayane direto para a roça é uma burrice, é irracional, porque elimina a única opção de puxada da baia que elas tinham, forçando o grupo a ter que votar entre si. Aí a Saori disse que era muita burrice, e aí ela disse ali que pode ser que caia ela e a Duda na mesma roça. E aí o Shaya se eximiu dessa responsabilidade. O Shaya disse que o peão, que o lampião, pode mudar tudo e jogar o problema de volta para elas. Então que elas tinham que conversar com o Toninho. E aí a Kátia até falou, nós tentamos falar com o Toninho, mas o Toninho não quis falar com a gente. Seja lá como for, gente, seja lá como for, tá? Seja lá, deixa eu só trocar aqui a imagem. Seja lá como for, eu tô achando que isso vai dar muito ruim, tá? Seja lá como for, assim, só acompanhando, só vendo o que eu tenho aqui para falar para vocês, isso vai dar muito ruim. Primeiro porque o poder, vocês já sabem, o poder laranja vai fazer com que a gente veja que toda essa configuração da roça que eles estão planejando ali não vai acontecer desse jeito, não vai rolar desse jeito e não vai acontecer do jeito que eles estão pensando. Por que que não vai ser desse jeito e por que que não vai rolar desse jeito? Primeiro, todas essas negociações que eles estão fazendo ali para a roça, todas essas negociações vão acabar justamente quando o poder entrar em ação. O poder laranja vai afetar o quarto roceiro. Então, o quarto roceiro terá que ser escolhido ali entre um consenso ou uma indicação direta do Toninho. O que eu acho que vai acontecer? Tá? O que eu acho? Eu acho que o Wallace vai dar esse poder ou para o Matheus ou ele próprio vai ficar com esse poder. E aí, dentre os três que estão ali na roça, vamos supor que a roça acabe sendo e Rayane, indicada pelo Toninho, e Ioná, a mais votada pela casa. Eu acho que a Ioná ou puxa a Tamires ou puxa a Carol. Pode ser que a Ioná puxe a Tamires da roça, tá? Mas pra minha conta aqui, eu vou colocar a Carol, tá? Eu vou colocar a Carol. E aí, numa dessas, sobre a Duda ou a Saori. Pode ser que seja isso, tá? E aí a gente vai ter uma roça. Rayane, Ioná, Carol e Duda. Vamos só supor isso aqui. Aí o Matheus vai ter que salvar entre as três. Ioná, Duda ou Carol. Lembrando que a Rayane, indicação do fazendeiro, não pode ser salva. Então Rayane tá fora. Ele vai ter que salvar uma dessas três aqui. Acredito eu que o Matheus salvaria a Ioná. E aí sobrariam ali para decidir a Carol, a Duda e a Rayane. As três não vão entrar em consenso. E aí quem é que vai acabar decidindo? Isso aí é até uma estratégia de jogo maravilhosa. Joga na costa do Toninho e o Toninho decide. O Toninho vai decidir. E pode ser que a gente veja isso acontecer. O Toninho decidindo quem é que vai para a roça. Tô falando porque é bem provável que isso aconteça. O Toninho realmente fazendo ali com que a quarta indicação caia nas mãos dele e ele escolha qualquer pessoa. E aí, eu não sei se ele mandaria a Ioná de novo, eu acho que não, provavelmente não, eu acho que ele não mandaria a Ioná. Acho que ele podia ali mandar o Shaya. Aí seria interessante, né? Porque aí o Shaya teria o poder de veto. Isso, obviamente, se a gente não vê antes do uso desse poder, porque vocês já repararam, esse poder vai ser o último a ser usado. Depois que o quarto roceiro tiver sido definido pelo Resta 1, aí que esse poder vai ser usado. E aí a gente não sabe se o veto vai ser dado por quem sobrou no Resta 1 ou se vai ser dado pelo novo indicado. Provavelmente, porque eu já vi isso acontecer várias vezes, vai ser por quem sobrou no Resta 1. E a Duda ou a Saori já disseram que não vetarão a Rayane. Não vetarão a Rayane. Elas só vão vetar a Rayane se a roça for favorável para elas. Já já eu chego nisso aí, tá? Já já eu chego nisso. Então vai recair no Toninho tomar esta decisão.
Pode ser que o Toninho mande o Shaya, pode ser. É bem provável que sim. E aí o Shaya disputaria contra as meninas e provavelmente ele teria mais chance de voltar fazendeiro. Agora, pode ser que dê tudo errado, né? Pode ser que as coisas não sejam nada do jeito que eu tô falando aqui pra vocês. Mas tudo tá se encaminhando pra gente ter uma roça entre Rayane, Ioná, Tamires ou Carol. Pode até ser que o Creu sobre, mas eu acho que não vai ser o Creu. Se foi a Ioná no ranço, a Ioná não vai puxar o Creu. No ranço, a Ioná deve puxar a Tamires ou deve puxar a Carol. Acho que ela puxaria a Tamires, porque ela tem ranço da Tamires. O ranço dela pela Tamires é maior que pela Carol. E aí a Tamires começando o Resta 1, de uma certa forma também sobraria alguém deles lá. Ou podia sobrar ali alguém ligado ao grupo do Shaya. E aí esse alguém do grupo do Shaya vetaria a Rayane. Vamos ver, gente. É uma configuração que não dá pra gente saber como é que vai ser, a não ser a gente acompanhando isso amanhã. Ou seja, tá muito imprevisível. E aí teve um momento ali que a Saori disse que a Rayane não aguenta mais a pressão psicológica do jogo, que a Rayane está visivelmente abalada e que ela ouviu a Rayane dizer que não aguentava mais ficar lá. A Saori disse que a Rayane sabe que está mal, mas que não quer desistir, porque a principal razão que leva a Rayane a continuar no jogo, segundo a Kat, era uma questão financeira, que ela não queria perder dinheiro. Aí começou a outra traição. Esta outra traição, dessa vez, envolveu o Dudu e a Tamires. Os dois estavam conversando sozinhos lá na despensa. E aí eles conversaram e disseram que o alvo da vez para sobrar no Resta 1, na visão deles, seria a Saori. E aí essa rachadura aí foi para cima do Dudu, desabafando com a Tamires, dizendo que a Saori estava sendo grossa e estava criticando ele por motivos banais. Disse o Dudu, ela falou que eu fui grosso, mas que de manhã ela estava criticando a minha dança, o meu espirro. Até do meu espirro ela reclama, disse aí o Dudu. Aí a Tamires concordou com as atitudes dele e ainda disse que a Saori não era grossa só com o Dudu, mas que a Saori era grossa com todo mundo e que a Saori era falsa e ficava falando mal das pessoas pelas costas. Que a Saori não tem condições de discutir com ninguém porque ela nunca vai pro embate e que a Saori se distancia e fala das pessoas por trás. Aí a Tamires também reclamou que a Saori e a Duda não ofereceram comida para ela hoje. E aí ela disse que isso foi a gota d'água. Que as meninas não ofereceram comida para ela, pois agora ela tinha rompido com as meninas. E que isso ia acabando a parada do grupo com elas. Seja lá como for, né? A Tamires concordou com o plano do Dudu de fazer sobrar uma das meninas, a Duda e a Saori. E aí lá na casinha da árvore, o Shaya foi conversar com o Dudu, e aí o Creu recebe e fala da ameaça que ele recebeu da Saori. O Creu revelou que a traição final no grupo total já tinha acontecido e que a Saori avisou que se o Lampião colocar ela ou a Duda na roça, elas serão forçadas a puxá-lo da baia. E o Creu disse, as meninas já me falaram, se acontecer alguma coisa, eu e a Duda vamos ter que puxar você. E aí o Shaya ficou indignado, ficou batendo ali, dizendo que não era justo isso. E aí ele disse ali, mano, a gente tá sempre pensando na gente e nos nossos. Aí a menina vai e diz que agora puxaria ele. Aí eles começaram a criticar, eles começaram a falar. Aí o Fabiano disse que a lógica de puxar o Creu era justamente por causa do joelho dele, porque a Saori era boa de prova e o Creu com o joelho bichado era mais fácil para a Saori voltar das provas. E aí o Creu disse que essa ideia veio da Carol, que a Carol tá com o rabo preso com a Ioná, porque a Carol tá com medo da Ioná falar sobre os podres envolvendo o enteado dela ao vivo. E aí o Creu disse assim, ela vai votar na Ioná, a Ioná vai falar as coisas dela, da tesourinha, do assédio. E aí o Dudu disse que isso pegou e que muito provavelmente a Carol ia evitar maiores confrontos com a Ioná nesse momento.
E aí eles começaram ali a fazer e traçar os planos para colocar ou a Duda ou a Saori. E aí começou a confrontação. Nessa confrontação, o Dudu encontrou a Duda e o Mesquita e atualizou os dois da conversa que tinha acontecido na casinha da árvore. E aí a conversa virou uma discussão. O Dudu contou para a Duda sobre a desinformação que o Creu plantou no Matheus, que deixou o Matheus louco. E aí, no meio disso, eles foram para o debate. Dudu disse que Rayane e Ioná precisam ir juntas para a roça. Aí a Duda disse ali que essa jogada era burrice. E o Dudu continuava insistindo que tinha que fazer essa jogada, só que a Duda ficou irritada com o Dudu. E aí o Dudu começou a dizer: vocês estão com medo e não estão querendo arrumar briga com ela, com a Ioná. Aí a Duda disse: isso não é questão de arrumar briga não, é questão de burrice. Vai você então pro Resta 1, já que agora ela é seu embate. Por que você não vai no Resta 1? Aí o Dudu disse assim pra ela: eu já sobrei no Resta 1, você que nunca foi, o Mesquita que nunca foi. A Duda já sobrou sim, tá? A Duda já sobrou, Mesquita também não sobrou, mas enfim, o Mesquita tá ali pra cair numa roça. E aí o Dudu ali joga informação da ameaça da Saori na cara da Duda. O Dudu disse assim: o Creu não vai mais salvar nem você, nem a Saori no Resta 1. A Saori usou até o teu nome pra dizer que se as duas caíssem na roça iam puxar ele. Aí a Duda não negou, ao contrário, ela disse ali que se a Ioná e a Maria ali caíssem numa roça e fosse desfavorável para elas, ela disse que podia puxar facilmente a Carol, por exemplo, se a Maria fosse a segunda mais votada. Agora, se for Rayane e Ioná, que é o plano do Chaya e do Dudu, ela não vai puxar a Carol, ela vai puxar o Creu. E aí eles começaram a discutir, ela disse ali que não era por aí, e aí o Creu foi lá para essa discussão toda, aí a Duda disse ali e faz essa ameaça. A Duda confrontou o Creu dizendo que o grupo Dominó, ela deu esse nome para o grupo deles, não ajuda o grupo total quando elas estão precisando. E aí ela disse ali sobre o Resta 1. Disse a Duda: se você estiver lá e eu sobrar no Resta 1 da vida, eu vou te vetar da prova do fazendeiro só para estragar o plano de vocês. E aí o Creu fala assim: porra, vocês estão de sacanagem com a gente. Aí a Duda disse assim que ela não vai puxar a Carol, porque senão ela seria traíra com a Carol, porque a Carol defendeu ela, no caso da Martina, na festa do que levou à expulsão da Martina, que ela não tem como fazer isso com a Carol agora. E aí, no meio disso, tá? Ela defendeu: não dá pra eu puxar a Carol nesse momento. Ou eu vou puxar você, ou não vou puxar você. Muda aí o plano de vocês. Foi basicamente isso que a Duda disse. E aí as duas estavam frustradas com o Dudu. Elas se reuniram depois ali e começaram a dizer que elas estão muito frustradas porque o Dudu estava ali sendo manipulado pelo Chaya. Inclusive, uma das coisas que a Saori disse é que o Dudu estava putinho porque ela expôs o plano delas pro Creu. E aí a Duda defendeu a Saori. A Saori desabafou e disse ali: nada do que a gente fala eles escutam. Eu tô com um pressentimento que esse lampião vai ferrar nós duas, disse aí a Saori. E aí a Duda aponta o dedo pro Dudu. Aí ela vira e fala assim pra Saori: ele é um traíra, porque ele tá botando pilha pro pessoal ficar com raiva da gente. Aí a Saori concordou com isso e disse que o Dudu só tá querendo livrar o dele porque ele tá com ranço da Ioná. E aí o Toninho, o Creu e o Dudu observavam do outro lado essa conversa. E aí a Tamires se juntou a eles. E aí a aliança, que estava ali praticamente para acontecer, morreu. O Toninho começou a dizer ali: dá vontade de fuder eles, a Duda, a Saori e o Mesquita, e não a Rayane. E aí a Carol e a Kati começaram a se aproximar da Duda e da Saori e propuseram ali uma aliança feminina. Aí a Saori viu ali que o Dudu estava cochichando com o Creu e ironiza:
Nossa, Dudu, como você é previsível. Olha aí o que você tá fazendo. Olha o que você está fazendo. Como você é previsível. Porque basicamente o Dudu tava cochichando com o Creu, uma forma de fazer as meninas sobrarem. Só que aí as meninas jogaram isso na cara dele, ali na frente de todo mundo. E aí a Kate selou a nova percepção de que o grupo antigo já não tinha mais esse líder. Aí a Kate falou assim: eu tô passada com o Dudu. Aí a Saori disse: eles lá, o povo lá, tá entrando na mente do Dudu. E entraram mesmo, tá? O Shaya entrou mesmo na mente do Dudu. E aí o Creu, o Toninho, o Dudu e a Tamires, observando isso de longe, estavam reunidos ali e disseram que a aliança do Grupo Total estava oficialmente morta. Aí o Creu e a Tamires detonaram a Duda. A Tamires disse que a Duda e a Saori têm medo da roça porque elas sabem o que elas fizeram, que elas temem justamente o julgamento do público. Aí o Dudu fez assim esse gesto assim e disse que estava lavando as mãos dele. Ele disse ali, ele virou e falou assim para Saori: a única pessoa que eu vou salvar aqui é a Tamires. Que Duda e Saori se lasquem. Inclusive ele falou: eu salvo a Tamires salva quem ela quiser. Ele joga isso. Eu lavo as minhas mãos. Eu quis ajudar e as meninas não querem ajuda. Eu só salvo essa aqui, a Tamires. Aí o Toninho concordou com o plano e disse que era para deixar estourar mesmo pro lado de lá para as meninas. Aí o Dudu disse ali que a Duda tinha sido agressiva com ele, que a Duda tinha falado para ele: ah, então vai lá, sobra no Resta 1. Se é uma roça boa, vai lá e sobra no Resta 1. E aí eles concluíram que salvar a Carol e a Kate está fora de cogitação, porque elas salvariam a Duda e a Saori. E que essa aliança toda que o Shaya tinha montado acabou. Aí o Creu lamentou que tudo rachou. Ele falou ali: a gente tava tão bem, tava indo tão bem, e no final das contas deu tudo errado. Aí no meio disso, tá? Veio essa conversa lá na porteira. Essa conversa na porteira reuniu a Duda, a Saori, a Carol e a Kate. Depois o Dudu, o Mesquita e o Creu também se juntaram a essa conversa. Aí a Duda explicou para Carol e para Kate o motivo da briga dela com o Creu, que era justamente a ameaça de puxá-lo da baia. E aí a Duda disse que o Creu tinha ficado puto, porque se fosse assim, era pra Duda ou a Saori sobrarem no Resta 1. Aí a Saori complementa que o Dudu sabia desse plano, mas queria que isso fosse uma surpresa para elas. E a Saori se recusou e disse que ela preferia saber das coisas antes, que ela não queria ser pega de surpresa. Aí a discussão começou, eu não consegui entender muita coisa dessa discussão, só que a Saori explodiu contra o Dudu, e inclusive ela disse que o Dudu é ingrato e egoísta. A Saori disse assim: a gente é otária de votar com vocês, era para vocês tentarem ir no que a gente estava pedindo, mas vocês são os traíras que só pensam em vocês, eu não sou pau mandado de ninguém, disse Saori. Aí elas começaram a discutir, o Dudu tentou ali se safar, o Dudu tentou ali de todas as formas mudar a percepção, só que as meninas não quiseram ouvir ali o que o Dudu tava falando, tá? Aí o Creu entrou no meio da briga, porque ele tava descendo pra baia, e aí o Creu disse assim: a Duda chega e me fala, nós estamos ajudando vocês a 2 roças. Aí ele fala: é mentira, vocês eram 4, eram minoria, nós que ajudamos vocês. Aí depois a Carol e a Kate entraram, e aí elas começaram a desafiar a lógica do Creu, aí elas começaram a questionar por que elas deveriam obedecer cegamente o plano do Toninho de vetar a Rayane, sem nem saber se ele vai indicar mesmo a Rayane. Aí a Carol chega e fala assim pra ele: ele indica as pessoas na cega e a gente tem que vetar pra agradar ele? E aí eles começaram a falar, a Carol atacou o Creu dizendo que ele mudou e que ele ficou arrogante depois de voltar da roça. E aí a Saori ali começou a discutir com o Dudu também. Ficou 2 polos de discussão. Saori, Dudu,
Duda e Mesquita de um lado, Carol e Creu do outro. E aí eles começaram a discutir, e aí a Saori disse ali, se vocês forem inteligentes, deixa a Rayane na baia pra gente puxar ela. E aí o Creu disse assim, eu não tenho como fazer isso, quem vai tomar esta decisão é o fazendeiro, não sou eu. Mas ele tentou se explicar ali, gente, e no final das contas, tá? Já tô afirmando pra vocês, de nada vai adiantar, gente, de nada vai adiantar esse plano. No meio dessa conversa ali, a Saori e a Duda falaram então pro Creu e pro Dudu, já que vocês querem tanto vetar a Rayane, vão vocês pra roça, vão vocês, sobrem vocês no Resta 1, sobrem vocês, e aí vocês fazem o que vocês querem, já que vocês querem tanto vetar a Rayane. E aí no meio dessa conversa, o Dudu disse que ele tentou fazer as meninas enxergarem isso, só que as meninas não quiseram enxergar e que as meninas estão se colocando contra ele. Aí a Duda disse que esse era o joguinho do Dudu, de inverter a situação. E aí a Carol disse ali pro Mesquita que tá na hora dele escolher um lado. Ou ele fica com o pessoal lá do Shaya, ou ele fica lá com as meninas. Não dá pra ele ficar em cima do muro, como ele tá desde o começo do jogo. Inclusive a Carol jogou isso na cara. A Carol também falou que ali todos os 6 que foram eliminados até aqui eram pessoas do lado de lá, ligados ao grupão do lado de lá, e que a força do voto está nas mãos deles, a força do voto público, ela se referiu, tá? Então, para que eles deveriam ter medo de julgamento público? Aqui a Carol foi certeira. Para que vai ter medo do julgamento público? Para que, se a gente tem de uma certa forma a preferência do público nesse momento? Não tem por que fazer isso. E aí, no meio disso, a Saori disse ali, junto com a Duda, se nós cairmos na roça, a gente vai puxar o Creu. Ou se nós sobrarmos no Resta 1, a gente não vai vetar a Rayane. Inclusive, ela falou, eu prefiro a Rayane voltar fazendeira do que vetá-la para fazer o plano do Shaya. E aí, de uma certa forma, eles começaram ali a discutir, o negócio ficou mais pesado, teve troca de farpas entre o Creu e a Duda, e aí eles começaram a falar sobre a Tamires, que a Tamires tinha concordado com todo esse plano e tal. E isso porque o Creu não falou que o Dudu disse que só ia salvar a Tamires, né? Porque eu, se fosse o Creu, eu teria jogado isso na roda também. Eu teria falado assim, e esse aqui? Olha esse aqui, que prometeu lá em cima que só salvaria a Duda. Eu jogaria aí e deixaria a bomba explodir no colo do Dudu. Porque o Dudu conseguiu de uma certa forma, reverter. Mas a Carol jogou na cara do Dudu. Você está com a visão errada. Ela disse pro Dudu, você é tão inteligente. Você falou que na outra roça a aliança tinha dado certo. E aí ela falou assim que ele não precisava ficar com medo disso. Aí a Saori disse que ela não queria ir pra roça com a Carol, não queria ir pra roça com a Rayane, muito menos com a Duda, e que ela não queria ir pra roça com ninguém, que ela tava assim escapando da roça. E aí a Duda disse, eu vou vetar o Creu, tomara que a Rayane volte fazendeira e mande o Shaya direto pra roça. Aí a Carol disse, vai precisar uma Rayane voltar fazendeira de novo para mandar o Shaya, porque ele é o maior medroso da roça. E aí o Dudu disse, eu quero deixar claro para vocês que o Shaya não falou para nenhum de nós sobrarmos. Porra, Dudu, lá na casinha da árvore você sabia que sim, as meninas iam sobrar. Não adianta você dizer que não, mas você falou. Você falou. Tá bom? E a gente acabou de contar isso aqui pra vocês. Seja lá como for, a Saori disse que o Dudu estava enfeitiçado pelo Shaya e que ele estava sendo manipulado pelo Shaya. E aí, no meio disso, o Dudu disse que o erro todo tá no programa, não tá nele. Que o programa acaba fazendo dinâmicas que alteram tudo o que eles planejam e que no final das contas era a coisa do Dudu. Aí teve um momento ali que a Saori
falou que o Dudu, na verdade, estava apaixonado pela Tamires e que a Tamires estava apaixonada por ele. E aí ela falou assim, tudo que a Tamires fala agora é Dudu. Aí ela vira assim pra ele, vai se lascar vocês dois também. Os dois brigaram ali. Aí o Dudu fala assim, tá vendo? Tá vendo? Toda palavra. Ela fala assim, tá vendo? Toda palavra proferida que você tá fazendo é veneno contra mim. Se for uma palavra positiva, é mentira. É o jeito que eu espirro, é o jeito que eu respiro, é o jeito que eu falo, é o jeito que eu ando. E aí o Dudu disse que a Saori é que tinha que parar de persegui-lo. E aí o Dudu virou pra Saori porque a discussão saiu, né, do polo e foi justamente do Dudu trocando farpas com a Saori. Aí o Dudu disse assim, quantas brigas eu comprei por sua causa, a Saori virou pro Dudu, né? Aí o Dudu disse ali, nossa, você tá fazendo VT agora? Eu tô fazendo VT com você? A Carol jogou isso na cara dele. Aí o Dudu disse ali que o problema inteiro do jogo pra Saori era ele, que a dança dele tava errado, que o jeito dele de espirrar tava errado. Se fosse o dele na reta, seria diferente. E que ela tinha que parar de ver problema nele, que ela tinha que parar de persegui-lo. Aí a Saori disse, olha que ridículo, quantas brigas eu comprei por sua causa, com a Rayane, com o Shaya que te humilhava, dizendo que você era uma ameba. Eu tô chocada com esses absurdos que ele tá fazendo com você. Eu fiquei acordada com você a madrugada toda porque a Ioná ficava te perseguindo. E aí o Dudu disse, ela é capaz de confiar mais no Creu do que em mim. E aí a câmera cortou, quando voltou, eu já não vi mais o resto da confusão. Só sei que sim, Dudu meio que rompeu ali com a Saori. A Saori já tinha rompido com o Dudu outras vezes e acabou voltando. Então, é um tipo de rompimento que eu nem levo em consideração. Porque eu já sei que não vai dar em nada. Mas, já tô avisando pra vocês, de antemão, vai dar ruim, tá? Tô avisando. Essa roça vai ser imprevisível. E eu tô doido pra saber como é que vai ser o super paiol que o Carelli vai fazer na próxima semana. Tô doido pra saber disso, tá bom? Mas só amanhã, quando a Galisteu contar pra gente o que é que vai ser o super paiol, tá bom? Amanhã a gente tá de volta pra comentar aí com vocês como é que foi a manhã deles, tá? Porque agora está todo mundo dormindo, né? Tá aqui pra vocês, tá todo mundo dormindo, não tem mais nada de conteúdo. Mas a briga tá acontecendo ali. E o festival de traição começou com o Shaya, Matheus e terminou com Dudu e Saori rompendo. Vai ser interessante essa formação da roça amanhã, né? Vai ser interessante. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.